Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre teologia como disciplina, certo? Inclusive, eu estou com esse livro aqui, ó, O Cristianismo através dos Séculos, do autor Early Kearns. Eu já tinha mostrado esse livro aí para vocês. Mas é bom lembrar quando o tema é esse. Eu tenho outras histórias da filosofia, inclusive tenho do Paul Johnson, aliás, história do cristianismo, desculpe. Tenho do Paul Johnson, tenho também a história dos judeus desse mesmo autor, e tenho outras histórias do cristianismo aqui, de autores menos conhecidos, mas que também são bem interessantes, assim, a gente vai acrescentando, né? Então recomendo esse livro porque o autor ele é bem isento e é um historiador efetivamente, tá? Então assim, quando se fala de teologia, muita gente acha que teologia é só você ler o texto bíblico, no caso aqui, né? E não é só isso, tá? Principalmente quando a gente fala de teologia aqui natural, a gente está falando de teologia, eu não sei se dá para enxergar aqui, porque a letra ficou muito pequena, eu acabei enchendo de conteúdo, né? Peço até desculpas para vocês, mas depois eu coloco a imagem enquadrada aí, para quem tiver interesse em ler o que está escrito no quadro. Mas eu vou explicar, não tem problema. Quando a gente fala de teologia natural, eu já tinha explicado antes que isso aqui tem a ver com a filosofia, em Platão e em Aristóteles principalmente, portanto é a filosofia clássica, tá? Então, teologia natural, ela já existia antes de Cristo. Beleza? Quando você fala, por exemplo, da teologia do Antigo Testamento, se é que a gente pode chamar de teologia, a coisa já é bem diferente do Novo Testamento. Então tudo isso é muito importante quando você for estudar um assunto tão complexo como esse. E por que eu digo que esse assunto é complexo? Simplesmente, pessoal, porque isso aí tem mais de 2000 anos. Pelo amor de Deus. Então você imagina que um tema, que um assunto que tem mais de 2000 anos, possa ser resolvido simplesmente quando você se tornou prosélito por alguma experiência mística que você teve, ou por algum convencimento que você teve? Não, né? É preciso estudar. E um detalhe importante que eu queria deixar claro aqui, até deixei destacado em boa parte do quadro, é a diferença de prosélito e de testemunho interior. Eu coloquei isso aqui justamente porque tem uma passagem que Jesus ele diz que os fariseus rodam o mundo inteiro para conseguir um prosélito e no final das contas tornam esse prosélito filho do diabo pior do que ele já era, né? Isso aí obviamente estou usando a linguagem do próprio Jesus. Então o que significa isso? Significa que ser prosélito não te faz ser melhor necessariamente, tá? E ser prosélito sendo neófito, mas não tendo a consciência de que se é neófito, é um problemaço. Porque isso vai fazer com que você ache que sabe alguma coisa e no final das contas isso lhe trará uma arrogância que eu chamaria de arrogância religiosa, que é um contrassenso, é uma contradição na religião, um sujeito que se diz religioso e é arrogante, mas isso existe, assim, de uma maneira bem profusa, né, na religião, seja ela cristã, seja ela judaica, muçulmana, espírita, todas as religiões sempre têm esse orgulho, né, e no mau sentido, a gente pode até usar o orgulho num sentido um pouco mais adequado a um determinado contexto e que seja bom. Mas nesse caso aqui não, tá? Então, assim, obviamente que a religião cristã faz proselitismo e que não tem problema nenhum em fazer isso, tá? Mas ela tem que te levar para isso aqui, ó, testemunho interior. Porque se não te levar para isso e manter o sujeito apenas no proselitismo, ele vai ser um sujeito ignorante, fanático e que simplesmente vai manifestar apenas o seu sentimento de arrazoamento perante ou pessoas que não seguem, né, a sua religião. Isso é uma coisa que eu sempre deixo como sobreaviso no meu canal, para as pessoas tomarem cuidado, né? Olha só, eu coloquei uso aqui, mas é errado, né? As coisas são mais complexas do que parecem. Se no mundo físico é assim, quem dirá na transcendência? Porque falar de teologia, o próprio termo significa o estudo a respeito do teos, né? Então você imagina, será que Deus pode ser objeto de estudo? Bom, do ponto de vista da teologia natural, é isso aqui, ó. É visto em Platão e Aristóteles e ressurge com força no Renascimento, tal. Mas o que significa teologia natural? Reconhecer o ser mais elevado na ciência primeira, ou seja, na metafísica. Qual é o ser mais elevado? É reconhecê-lo e estudá-lo. Em Aristóteles poderíamos pensar dessa maneira, até porque Aristóteles vê Deus de uma maneira, de uma forma muito distinta do cristianismo, claro, né? Porque lembrem, ele veio antes. Agora, pensar teologia do ponto de vista da revelação cristã ou judaica são maneiras de você ver a coisa de uma forma bem diferente, certo? Eu vou explicar isso aí. Então,
a gente tem que tomar cuidado, porque a física, o mundo imanente, como nós o conhecemos, já é extremamente complexo. Imagine, então, pensar a transcendência, né? Quer dizer, fazer teologia de um ponto de vista meramente antropomórfico é muito complicado, né? Porque você simplesmente está olhando a coisa de uma forma mítica, querendo dar realidade objetiva ao mito. E isso é um problema. Porque, segundo, por exemplo, Aristóteles, o mito ele não é apofântico, certo? Eu já falei isso anteriormente. E tão pouco é, porque é poesia, tá? E tão pouco é também, de certo modo ali, né? Claro, a retórica vai te levar à dialética necessariamente, mas também a retórica, baseada apenas numa prescrição do jogo de linguagem, podemos dizer, do mito, não vai te levar a conceitos descritivos, tá? O que é descrição? Descrição se refere àquilo que é verdadeiro, àquilo que é falso. E não necessariamente a valoração daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então, quando a gente fala de descrição, nós estamos dizendo, vamos falar a respeito de como as coisas acontecem, mas não vamos explicar, a gente só está descrevendo. Descrever ainda não é explicar. Agora, explicar é você falar das causas e dos porquês das coisas. Por isso que quando Aristóteles ele descreve a natureza, ele tenta explicá-la conhecendo a causa dessas coisas, né? Eu expliquei isso no meu vídeo sobre causalidade, beleza? Então assim, ó, a teologia estudada apenas do ponto de vista antropomórfico ou antropopático, ela acaba manifestando apenas o reflexo do homem. E isso é muito ruim, tá? Porque não necessariamente, obviamente que eu não estou dizendo, como diz Feuerbach, que o homem criou Deus, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que quando você simplesmente pensa a teologia do ponto de vista antropomórfico e antropopático, você sim pode fazer com que ela meramente reflita você mesmo, né? Ou reflita o grupo. E aí, para explicar isso aqui, eu dei esse exemplo aqui nesse esqueminha. Olha, você tem aqui o ego, e o ego obviamente representa a subjetividade, tá? Bom, e você tem o grupo, e o grupo representa uma intersubjetividade, a que eu chamei, na medida desse processo, de egolatria intersubjetiva. Por que isso aqui acontece? Acontece simplesmente porque, na medida que o sujeito se torna prosélito, não necessariamente tem um testemunho interior, tá? Mas se torna prosélito de uma religião, católico, protestante, calvinista, judaizante, seguidor do Islã, budista, qualquer coisa, cara, qualquer religião. E pode ser religião política também, né? Petista, nossa, aí é triste, né, cara? Comunista e por aí vai, né, cara? Bom, o ego, ele se nega em prol do grupo. Olha só que coisa, o ego se negou em prol desse grupo. E submeteu a sua subjetividade àquela intersubjetividade. Só que, olha que interessante, ele não tem um testemunho interior, tá? O que a gente poderia chamar de testemunho interior aqui? Bom, uma experiência que o levasse a refletir, a pensar a vida, a contemplar, a ter um bom senso maior, né, diante do que lhe aparece. Não, ele se tornou rígido. Isso é proselitismo, tá? Rígido na sua maneira de ver o mundo. Então o que acontece? Esse ego que está sendo negado é uma negação para massificação, tá? Ou seja, negar o ego ainda é egoísmo. Olha só o paradoxo aqui. Quando você negou seu ego em prol da egolatria intersubjetiva, ou seja, negou a sua subjetividade para ser egoísta, entre aspas, na intersubjetividade, o negar desse ego aqui ainda é egoísmo. Porque isso aqui, gente, eu estou dizendo, é uma manifestação do proselitismo. O prosélito que coa o mosquito e arrota o camelo, tá? Como dizia Jesus aqui, ó. Filho do diabo pior do que já era. Porque antes era um só, né? O ego subjetivo. Obviamente que são coisas similares aqui, né? Mas o ego era um só. Agora, ele é uma legião, tá? Egolatria intersubjetiva. Isso aqui, em síntese, é o que representa o fanatismo. E essa é a minha opinião a esse respeito da diferença óbvia entre proselitismo e testemunho interior. Mas é óbvio, claro, que o prosélito ele pode, então, vir para esse caminho aqui. Quando ele reconhece que é um neófito, quando ele sabe que Deus é muito maior do que qualquer tipo de narrativa e por aí vai. Com isso, claro, também não estou minimizando a teologia dogmática que eu já explico daqui a pouco. Bom,
Dito isto, vamos partir agora para a explicação dos tipos específicos de teologia. Teologia exegética. Teologia exegética, primeira coisa, para você fazer exegese de um texto, você tem que ter um aparato crítico, tá? Claro, você pode se valer, eu tenho alguns livros aqui que tem bons comentários, né? Então, basicamente eu dependo de terceiros, uma vez que eu não domine a língua do grego, do hebraico, do aramaico. Então eu posso utilizar esses aparatos críticos ou comentários, ou bíblias com comentários, por aí vai. Então, por exemplo, aparato crítico você encontra aí por um preço razoável, né, de 100, 120 reais, não é muito caro. Ou você pode ter a sorte de encontrar na internet em PDF. Também você pode procurar e quem sabe acha. Então, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento eu aconselharia. Depois eu vou deixar referência aí no vídeo. Eu não separei aqui, mas vou deixar referência no vídeo sobre alguns textos críticos nesse sentido, que são muito bons e te auxiliam no estudo. Então, teologia exegética, exegese significa extrair, beleza? É extrair do texto significado mais próximo em visão dupla. Por que é em visão dupla? Porque, primeiro, é do que o autor quis dizer e é do que o seu público imediato entendeu daquilo que o autor quis dizer. Beleza? Essas duas esferas de entendimento são importantes quando você vai fazer exegese. Por exemplo, o profeta falou para tal público, né? Ezequiel, por exemplo, falou para os cativos na Babilônia. Bom, o que o profeta quis dizer? Foi isso, isso e aquilo. E o que o povo entendeu? Foi isso, isso e aquilo. Então, é o público imediato e é aquilo que o autor quis dizer. Isso é exegese. E a exegese ela trabalha com hermenêutica e com a própria exegese em si. A hermenêutica representa os princípios da interpretação, né? Eu não vou falar sobre o assunto porque ele é extremamente complexo, né? Você estudar a hermenêutica. E a exegese são as etapas desse processo de interpretação, tá? Então, está extremamente vinculado aqui hermenêutica e exegese. Quando você tem aquilo que o autor quis dizer e o entendimento do público imediato desse autor, profeta, apóstolo, seja quem for, aí sim você pode fazer nivelamentos doutrinários. Depois disso, depois de você compreender essas duas coisas. Agora o que acontece? O pessoal ele faz um nivelamento doutrinário ao bel prazer, né, arbitrariamente, pega um texto lá, um versículo. Primeiro que a Bíblia não foi separada em um versículo quando foi escrita, tá? Pelos vários autores. Mas enfim, aí depois isso foi feito para facilitar o entendimento. Aí os caras vão lá, pegam um versículo isolado, interpretam com outro livro de outro autor e fazem o samba do crioulo doido ali e acham que com isso eles estão fazendo exegese. Isso aqui é um absurdo, né? É um grande absurdo. Então assim, para facilitar para vocês, se vocês têm interesse em teologia, peguem o texto, procurem, seja na internet ou nos livros, comentaristas em relação àquele texto, versículo e tal, ou então providenciem um aparato crítico para se valer dele. Tem uma obra do Champlin que ele, versículo por versículo, né, ele vai interpretando, mas claro que ele tem a visão dele, né, tem uma certa tendenciosidade. E esse é um tema, aliás, esse aspecto é um tema bem complexo quando se fala de exegese e de hermenêutica, né? É a visão do intérprete em relação ao texto. Sempre vai ter essa puxar a sardinha para o seu lado e tal, o pessoal discute bastante isso. Mas inicialmente é o que representa a teologia exegética. Agora sobre isso aqui, teologia histórica. Considera os métodos históricos, ou historiográficos melhor, usados para qualquer texto antigo, além de se valer dos ramos arqueológicos e da crítica literária, as críticas relativas aí a textos antigos, tá? Não, isso aqui é importante, não pressupõe erros ou acertos antes da conclusão da investigação. Isso é muito importante porque o pessoal geralmente critica muito métodos que se valem da teologia histórica, justamente porque eles podem pressupor erros históricos no texto que é dito sagrado, né? Agora o que acontece aqui é o seguinte, você tem métodos de interpretação, e a gente pode citar um método gramatical, histórico-gramatical, e um método histórico-crítico. Eles se valem da história, certo? Claro que cada método ao seu modo, para estudar o texto bíblico e, enfim, chegar a uma teologia bíblica e uma teologia sistemática, que são termos técnicos aqui para a disciplina dentro da teologia como um ramo geral. Quando falamos, então, de teologia histórica,
e método histórico crítico, é importante entender isso aqui, tá? Não está pressupondo erros ou acertos. Isso aqui é um método crítico. O método gramatical, alguns acusam aqueles que aderem ao método histórico gramatical, basicamente a maioria dos protestantes, a igreja presbiteriana é conhecida por admitir um método histórico gramatical, tá? E alguns os acusam de se valer desse método já pressupondo inspiração no texto, o que seria, segundo alguns, um argumento tautológico, né? É aquela coisa, por que a Bíblia é verdadeira? Porque a própria Bíblia diz que ela é verdadeira, né? E para quem está de fora, acaba vendo isso como um argumento circular. Porém, é o que eu falei, né? Quando se fala de religião, você está falando de um testemunho interior, você está falando de um monte de coisa que está muito além do texto, embora se valha do texto, certo? Então, acho que é legítimo qualquer confissão de fé que admita tal testemunho interior e que provoque no indivíduo não uma dissonância cognitiva, tá? Proselitismo pode levar o sujeito a uma dissonância cognitiva, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Agora, o testemunho interior, que é aquilo que eu apoio como uma experiência legítima, religiosa ou de próprio caráter, né? Alguns podem falar humanismo e ver o humanismo como algo ruim, outros podem falar de humanismo e ver o humanismo como uma coisa boa, e vai depender de como você está contextualizando ali o termo humanismo, né? Como eu falei para o Schaeffer, o humanismo é uma coisa meio ruim, mas é aquilo que eu estou mencionando agora. Tem que contextualizar. Do ponto de vista de um testemunho interior e de trazer humanidade, certo? Pode ser algo bom, sem dúvida nenhuma, tá? Então, nesse sentido aqui, a gente pode dizer, é aquilo que a Bíblia chama de metanoia, né? O termo grego para, por exemplo, o novo nascimento, por aí vai. Nova criatura, porque é uma mudança de mentalidade. Só que é uma mudança de mentalidade para amadurecimento, né? E no final das contas, todos nós estamos amadurecendo um pouquinho a cada dia, ou não, né? Na verdade, a gente pode amadurecer ou pode retroceder também. Isso aí é uma coisa que temos que tomar cuidado. Mas o que eu estou dizendo é a diferença entre metanoia e entre proselitismo e dissonância cognitiva, que acontece muito em seitas políticas, por exemplo. Então, façam essa diferença que é fundamental. Quando eu coloco aqui, então, a teologia histórica, eu estou considerando os métodos historiográficos. Qualquer texto antigo utiliza esses métodos para entendimento, tá? Do mundo circulante, da época e tudo mais. Então, por que a Bíblia estaria isenta disso? Não está isenta, tá? Agora, isso não é, de modo algum, pressupor que já de imediato, a priori, ela está errada. É simplesmente fazer investigação do assunto. E pode existir, deixo claro, tendenciosidade tanto para aqueles que admitem o método histórico gramatical, quanto para aqueles que admitem o método histórico crítico. E aí, eu me valho agora da crítica que é feita, é meio redundante isso, né? Mas a crítica que é feita ao método histórico crítico. E qual é a crítica? É que esse método se vale de concepções iluministas, e, portanto, ele seria como que tendencioso, mas escondendo, ocultando essa tendenciosidade. Então, os caras já partem do ponto de vista materialista, mas não admitem. É uma crítica que se faz a isso. Qual que é a minha posição? Minha posição não é necessariamente nem essa, nem essa. Eu não preciso ficar dizendo se eu aderir a um método X ou Y. Eu simplesmente estou vendo, entendendo determinadas evidências que são coletadas do estudo historiográfico a respeito do mundo circundante da Bíblia, tá? Porque aí o tema é esse, teologia, certo? Então, obviamente, você está se referindo à Bíblia. Estou admitindo evidências espontâneas. Agora, evidências espontâneas podem, a longo prazo, se mostrarem erradas? Podem, não tem problema. Agora, se até o presente momento você percebe que as coisas se encaixam mais dentro de um certo ponto de vista, então você pode admitir isso sem necessariamente negar aquilo que a gente chama de amadurecimento, tá? Testemunho interior da sua própria alma. Então, esse tipo de coisa é muito complexa para quem tem uma mente do tipo ferro e fogo, né? Os caras acham que se eles admitirem qualquer evidência que contrarie ou supostamente contrarie qualquer coisa da Bíblia, acabou o mundo para eles, né? Agora eles vão ter que necessariamente virar ateu. E isso aí é uma visão neófita. Ao meu ver, é neófita. Bom, teologia dogmática, o que é? Valores fundamentais da fé de cada segmento, princípios estruturais, positivos doutrinais
ou especulativos, tá? Os positivos são os doutrinais que já são aceitos de imediato. Os especulativos, repensar a questão, mas questões que não estão definidas aqui no positivo. E um detalhe importante sobre dogma é que o dogmatismo é diferente do ceticismo. Já fiz um vídeo sobre ceticismo. E o dogmático, ele crê na possibilidade de uma verdade segura. E no caso da religião, uma verdade segura relativa a ela, surgindo, portanto, os dogmas da fé. Ou seja, as verdades seguras, a gente poderia até chamar de princípios que você não pode negar para admitir uma determinada fé. Só que é claro que cada religião vai ter um dogma diferente. Então você tem aí equipolências, não necessariamente são equivalentes, né, com o mesmo grau de valor. Mas aí é muito difícil você discutir o valor de cada religião em termos de princípios. É óbvio que você sempre vai valorar aquela que você acredita, né? Quando você fala de teologia dogmática, você tem que entender que nos 3 ramos do monoteísmo, por exemplo, islã, cristão e judeu, você vai ter dogmas diferentes que estruturam a fé. E um será herege para o outro. Então, o pessoal que vem aqui enchendo o saco, você é um herege. Não sei nem por que eu sou herege, mas enfim. Sem entender, cara, o básico do básico do básico do que é um estudo sobre teologia. Como se isso fosse uma coisa muitíssimo simples, né? Se valendo apenas disso aqui, tá? O proselitismo que eles chamam de experiência interior. E que no final das contas é só a manifestação do seu caráter neófito, né? Do seu caráter despreparado em relação ao assunto de mais de 2000 anos. Bom, teologia dogmática e teologia histórica podem entrar em contradição, e aí é que está um grande problema para o religioso que parte para um estudo teológico aprofundado na história ou na própria teologia natural, enfim. Isso aí realmente existe, aí eu reconheço a problemática que há nisso aqui, tá? E que há nisso aqui também, tá? Teologia exegética e histórica, quando confrontada com a teologia dogmática, vai dar choque de ideias. Já vou avisando logo. Se você é um cara que não se preocupa em estudar teologia, você pode se apegar simplesmente à teologia dogmática, que eu não acredito que Deus vai te fulminar só porque você não se preocupou em estudar história ou estudar exegese. Acredito que, nesse caso aqui, de você se apegar à teologia dogmática, você vai estar dependendo dos seus guias espirituais. Eu não estou falando de espírito, não. Estou falando das pessoas, né? Seja o padre, o pastor, o rabino, ou o sheik, né? Você vai depender desses caras aí. Então, enfim. Do ponto de vista cristão, fica uma coisa mais fácil, porque daí você tem um livre acesso, né, aos textos bíblicos, com comentarista e tal. Não necessariamente você precisa concordar com tudo que seu padre ou seu pastor fala, mas fica mais fácil, porque daí você... É claro, né, cara, que não tem como você ir para a igreja e concordar com absolutamente 100% do que é dito ali, né? Porém, isso não te impede de ter esse acesso e de confraternizar a sua fé, né, que é tão fundamental aí. Então, já entenderam esse significado aqui, né? Quando você fala de teologia bíblica, é uma ênfase no contexto bíblico e a síntese de determinados autores desconexos, tá? Você tem aqui a exegese. E a exegese vai te mostrar ideias de autores tão distantes temporalmente, certo? O Antigo e o Novo Testamento, por exemplo. Só que a teologia bíblica vai te ajudar a admitir uma progressão na revelação divina e dar subsídio àquilo que a gente chama de teologia sistemática. Entenderam? Então esse é o ponto. E quando você vem aqui para a teologia bíblica, você está valorando o contexto geral e a progressão dessa revelação divina. Isso aqui tem muito no pensamento cristão. Uns admitem mais a teologia aliancista e outros a teologia dispensacionalista. Tá? Eu já expliquei isso em outros vídeos. Eu sou mais tendente a admitir o dispensacionalismo porque eu acho que é mais justo à luz da exegese, certo? Mas esse aí é um grande debate. Quando você fala de teologia sistemática, então, você está admitindo ensinamentos ordenados e agrupados em tópicos, certo? Isso aqui é a busca do coerentismo bíblico, a coerência do texto bíblico, que vai ser ordenada dentro de uma sistematização, tá? Está vinculado à apologética também, quando você vai fazer apologética cristã, por exemplo, você se vale muito da teologia sistemática, vide aí William Lane Craig, Norman Geisler, dentre outros. E os temas abordados na teologia sistemática variam do grupo que você segue. Por exemplo, você tem, geralmente no cristianismo,
cristologia, soteriologia, escatologia, angelologia, demonologia. Todos esses são temas relativos à teologia sistemática. Agora, se você é católico, você tem, por exemplo, um estudo sobre a Mariologia. Se você é protestante, você não vai se preocupar com esse tipo de estudo, porque você já parte do pressuposto de que não faz muito sentido, né? Então, existe áreas de estudo na teologia sistemática protestante que são diferentes da católica, e assim vice-versa. Então, ficou entendido isso aqui, né? Varia de acordo com o segmento da fé de cada grupo. Teologia filosófica. Isso aqui é o seguinte, como a filosofia irá, ou o filósofo, quer dizer, na verdade o estudante, né, irá se valer do instrumental filosófico. Eu coloquei errado aqui, cara, a filosofia se valer do instrumental filosófico, não. É como o estudante de teologia, né, irá se valer do instrumental filosófico. Então, por exemplo, Agostinho se valeu do neoplatonismo, de Platão e Plotino, né? Aquino se valeu de Aristóteles, Bultmann se valeu de Heidegger, David Strauss se valeu de Hegel, e por aí vai, né? O instrumental filosófico auxilia você a repensar, de certo modo, a teologia. Às vezes acontece o contrário também, o teólogo ou a teologia auxilia a pensar a filosofia. Isso também é recíproco, tá? Isso também ocorre também na ciência. O teólogo se vale da ciência para repensar a teologia, vide aqueles teólogos que admitem o evolucionismo, por exemplo. Então, esse tema aqui é fundamentalmente importante e é tratado, tá, no ramo da teologia filosófica. Quando você fala de teologia natural, já expliquei, é reconhecer o ser mais elevado da ciência primeira, né? Tem a ver com um elemento aqui metafísico. Isso aqui ficou muito forte, por exemplo, lá na Renascença. E isso aqui aparece, meus caros, no Iluminismo, tá? Teologia natural. E no Iluminismo, a força do pensamento teológico valida-se num conceito de deísmo, que seria o Deus dos filósofos, tá? Ou seja, é um motor imóvel de Aristóteles, mas não é o Deus cristão que age no mundo, que se preocupa com o indivíduo, por aí vai, tá? Então, o deísmo ganhou força no Iluminismo justamente por causa da teologia natural, que se fortaleceu na Renascença. Agora, essa divisão aqui para a gente finalizar. Teologia catafática e teologia apofática. A catafática é a teologia que a gente vê, por exemplo, na escolástica, certo? Aqui, ó, em Aquino, por exemplo. Razão, a valoração da razão, das escrituras, da tradição, do escolasticismo, né? E ela é positiva. O catafático significa positivo e o apofático negativo. Então, analogia entes, a razão para conhecer, para crer, né? Há um realismo teológico aqui muito forte, certo? E é positivo, e se valida também de experiências místicas e por aí vai. A teologia apofática, ela é negativa, porque quando falamos de Deus, somente, não dependemos dos atributos que poderíamos dar a Ele, porque atributos e conceitos, eles são inferiores ao próprio Deus, que é transcendente, tá? A teologia apofática, ela foi muito difundida pelo pseudo Dionísio Areopagita, até coloquei aqui porque não tinha espaço, né? Ele é do século V depois de Cristo, e esse sujeito se valida dessa concepção, justamente porque ele acreditava que qualquer conceito, palavra, não pode alcançar a Deus. Porque quando Paulo esteve lá no terceiro céu, ele ouviu palavras que não eram lícito dizer, na verdade eram inefáveis, ele não tinha como falar da experiência dele com clareza, tá? Se a experiência dele no terceiro céu for assim, imagine pensar Deus, né? Imagine querer fazer teologia, não dá, tá? Deus não é objeto de estudo, porque ele é transcendente. Então, a validade do conceito de teologia apofática está em negar as coisas. Você pode falar de Deus no sentido de negações, certo? E não o que ele é, e sim o que ele não é, entendeu? Mas é basicamente aquilo que a gente pode definir, né, de uma maneira não exaustiva. Isso aqui não é uma regra, porque a teologia sempre é pensada dessa forma, mas é uma base estrutural só para você entender o que representa efetivamente o estudo da teologia, beleza? Então fico por aqui, até próximos vídeos.